Nós estamos falando desde a semana passada a respeito do livro de Gênesis e iniciamos então falando sobre criação dos céus e da terra, de como Deus faz todas as coisas e como Deus é bom e perfeito na sua criação. E hoje nós queremos continuar a partir da onde nós paramos na semana passada, falando a respeito da criação do homem e da mulher. E neste ponto da criação nós temos algo bastante especial para conversar nessa noite. Por isso queremos agora ter um momento de oração e pedir sabedoria do Senhor para este momento de palavra. Oramos. Senhor nosso Deus, te agradecemos que nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, que tu estás aqui no nosso meio e que tu queres falar com cada um de nós. Assim te pedimos, ó Deus, que tenhas a liberdade de trazer a tua palavra para cada um de nós nessa noite e que o teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, amém. Quem é o ser humano? Quando nós refletimos, então, a respeito dessa segundo grande ato da criação, falamos na semana passada dos primeiros 5 dias da criação, um relato da criação. Para quem não conhece, ali em Gênesis 1, são relatados 7 dias, onde Deus, então, teria criado o mundo, né? No primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, cada dia acontecem algumas coisas no relato. E nós tínhamos lido até o 5º dia, onde Deus havia criado até ali toda a terra, tudo aquilo que nós conhecemos, mares, oceanos, parte seca, céu, estrelas, animais, plantas, e faltava algo nessa criação no final, que era o ser humano. Então nós estávamos ali para ler a respeito da criação do ser humano. Mas antes de a gente ler o texto propriamente dito, existem várias respostas para a pergunta: quem é o ser humano? E a gente conhece algumas delas. Uma é de que o ser humano é um animal racional. E isso é assim bem básico, né? Quase que eu disse que é assunto de aula, né? Que você considera que nós temos um corpo, como qualquer animal tem um corpo que se movimenta, que tem necessidades, que tem impulsos. Nós fisicamente somos um bicho, temos as mesmas necessidades de qualquer outro animal. O que nos diferencia dos demais animais seria a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Então somos um animal racional. Isso desde a antiguidade os filósofos vinham dizendo isso, somos um animal racional. Mas aí se vem perguntas, por exemplo, se essa concepção de ser humano é realmente a melhor. Pense só o seguinte: você tem um filho, uma filha, que tem uma doença mental grave, e essa criança, não tem a capacidade de raciocínio, como você tem. Ela tem algumas capacidades que a gente caracteriza como do gênero humano, por exemplo. Tem sentimentos, chora, ela percebe o ambiente, ela sente o carinho, ela se relaciona através das suas emoções. Mas ela não raciocina. Ela não tem a capacidade de desenvolver linguagem. Ela não tem a capacidade de conversar com você. Essa criança é um ser humano ou não? De acordo com essa visão de animal racional, ela não é um ser humano. Então, nós temos um problema com esta visão do ser humano, que enxerga as pessoas como um animal racional, porque nós estamos excluindo uma parte dos indivíduos, porque ele não se encaixa dentro deste conceito. Um outro nós somos uma máquina bioquímica. Já vimos, então, somos um animal, somos uma máquina bioquímica, por quê? Porque tudo que você pode saber a respeito do ser humano, você consegue explicar com recurso a química e a biologia do corpo do ser humano. Os pensamentos são fruto de sinapses no teu cérebro que se conectaram porque lançaram determinadas
substâncias químicas no teu cérebro, por isso você pensou. Agora, existe um processo reverso. Você recebe coisas do ambiente e esse ambiente faz com que o teu cérebro produza coisas. E aí parece que a matemática da química fica um pouco confusa. Ou seja, a máquina bioquímica explica como o relógio funciona, mas não sabe para que um relógio serve. Pode explicar por que o teu cérebro te prega peças, como você pode aprender melhor e pode, através dela, criar medicamentos que te façam a tua vida melhor. Mas não define quem você é. Ainda não é possível definir. Eu me lembro de uma pergunta que o Francis Schaeffer fez num cruzeiro, onde ele estava com a sua esposa, e tinha um casal lá. Francis Schaeffer foi um pensador do século passado, já é falecido, e ele encontra um estudioso nesse navio, e o estudioso diz para ele: olha, Deus não existe, isso é tudo coisa da cabeça das pessoas. A prova disso é de que o nosso cérebro, tudo pode ser explicado por meio das reações que acontecem dentro dele. E aquele médico, pesquisador, ele era recém-casado, ele estava fazendo um cruzeiro de lua de mel. E quando a sua esposa recém chega, o Francis Schaeffer dá uma cutucadinha no pesquisador e diz para ele: fala para tua esposa que você não ama ela, que na verdade é só sinapses do teu cérebro que estão enfiando coisinhas químicas para lá e para cá, e por isso que vocês estão aqui juntos. Eu acho que eles tiveram que ir para a cabine conversar depois disso. Ou seja, explica, mas não define quem você é. Uma outra explicação que foi muito aventada, e ainda hoje em dia se trabalha muito em cima dessa explicação, é a do animal econômico. E o animal econômico é uma ideia que vem do materialismo histórico. Karl Marx aí seria um dos grandes nomes dessa visão. Mas nem só ele, né? Você tem pessoas da direita que também veem o ser humano como um animal econômico. O que seria isso? Você existe para trabalhar. Você existe para dar resultados. Você existe para que a máquina gire. Para isso que você existe. Então, tanto faz se é de esquerda e o Marx, ou se é de direita o outro, os dois, ambos querem só uma coisa: que a máquina gire. E que nós sejamos bons funcionários, trabalhadores dessa máquina, para que tudo aconteça. Seja o lucro do empresário ou seja o bom funcionamento do Estado comunista. E tanto faz. O que importa no final é que a máquina continue girando. E você é só uma pecinha dela. Será que isso define quem você é? Você é só uma pecinha na grande engrenagem do Brasil, da tua empresa, da economia concordiense, do Estado de Santa Catarina? Às vezes nós somos levados a acreditar nessa máxima, e especialmente aqui em Concórdia, quando eu vejo lá a estátua do Atílio Fontana e a pergunta: o que fizeste? E a resposta: trabalhei. O que fizeste na vida? E a resposta: trabalhei. É o homem econômico, o animal econômico, que a sua mente gira em torno de ganhar. Isso explica muito da nossa vida, mas não define quem você é. Pelo menos não deveria. E uma explicação mais moderna, mais pós-moderna, é o animal afetivo. Existe hoje algo que se chama politicamente correto. Você conhece isso, né? A gente deve cuidar ao máximo com o que você fala para que você não magoe as pessoas. E eu acho que isso tem sua razão de ser. Não é assim que a gente deva jogar isso fora. Mas essa ideia, se a gente lembrar, às vezes a gente faz aquelas comparações, mas o pica-pau, ele corria atrás dos outros carinhas lá e eles davam de pau e não tinha problema. Hoje os desenhos tem que ter tudo cheio de dedos, não pode falar nada, e tudo tem que ter cuidado e não sei o quê.
Isso mostra uma mudança que tem acontecido nas últimas décadas, onde nós somos cada vez mais sensíveis. E nós não aceitamos qualquer posição que seja contrária à minha. Em qualquer aspecto. Na política, tá? Vamos lá. Você é de esquerda, vem um bolsonarista e ele te fala um negócio e já fecha o tempo. É o contrário. Você é bolsonarista e vem um petista e fala um negócio para você. Você já, pá. Nós não estamos abertos para a conversa. Nós estamos muito sensíveis para tudo que acontece. Então, essa explicação do que é o ser humano, ela está olhando para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para a maneira com que a gente recebe as informações do ambiente, e nós parece não estamos muito afim de discutir as coisas do nosso íntimo. Agora, eu me pergunto, diante deste recorte, nem são todas, a gente poderia passar a noite inteira falando de visões do ser humano que temos na sociedade. Mas agora, à luz disso que nós vimos, destas tentativas de resposta, que resposta a Bíblia nos dá para quem é o ser humano? E como ela define quem é o ser humano? Para isso nós vamos ler Gênesis 1, 26 até o capítulo 2, verso 3. Se você tem sua Bíblia, eu convido você a abrir ela. Se não, temos ali projetado. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esse texto tem algumas dificuldades. Vamos lá. A primeira dificuldade é: o ser humano é literalmente moldado do barro, ou ele é fruto de um longo processo onde Deus age para criar um ser único? E essa pergunta está conectada com o que nós falamos semana passada, as dificuldades na leitura de Gênesis. Por quê? Porque simplesmente nós não temos mais hoje, diante da ciência e diante do conhecimento humano que se tem, como sustentar uma crença de 4.000 anos atrás. Nós temos que olhar para esse texto e nos perguntar: por que esse texto foi escrito dessa maneira? E vou trazer um pouquinho do assunto da semana passada para hoje, para você que não estava. A questão é que Deus revela a sua verdade, o fato de que Ele cria o ser humano, e somente Ele cria tudo, por meio de algo que o ser humano consiga compreender. Ele não vai te revelar algo que você não possa compreender.
Então ele revela há 4.000 anos atrás, ou 3.000, ou 2.000, mais ou menos entre 4 e 3.000 anos atrás, para aquelas pessoas, algo que cabia dentro do conhecimento que eles detinham naquela época. Então não adianta que Deus revelasse para eles a existência de partículas subatômicas, se eles nem sabiam que o átomo existia. Não adianta eles terem revelado, Deus ter revelado há 4.000 anos atrás a respeito das sinapses do teu cérebro, se eles nem sabiam que era o cérebro responsável pelos teus pensamentos. Inclusive na Bíblia, quem é responsável pelos pensamentos é o coração, e não o cérebro. Isso a medicina foi mostrar mais tarde para a gente. Então, a nossa tarefa quando olhar o texto bíblico é perguntar por que Deus revelou isso dessa maneira para aquela época. E algumas tentativas, desde Agostinho até Calvino na Reforma, foram de dizer, olha, Deus acomoda a sua revelação dentro do conhecimento que as pessoas têm. Então, Deus quer nos revelar a sua verdade e faz isso de forma mais mansa, sutil, de forma que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, o que nós sabemos hoje? Nós sabemos hoje, e os dados da ciência são de que o ser humano evoluiu de uma espécie menos evoluída. E tem seus mecanismos. A pergunta é, e de novo eu volto do assunto da semana passada, tá, mas e se ele evoluiu, então nem precisa de Deus? Não é verdade? Nem precisa de Deus se ele evoluiu. Isso é um mecanismo natural e Deus está excluído da jogada. Aí nós temos uma luta entre duas correntes. Uma corrente que vai tentar sustentar o literalismo e dizer, não, é o barro moldado, é assim que foi feito. E aí essa corrente tem um problema que é, os dados da ciência mostram outra coisa. E nós temos uma outra corrente que vai dizer, tudo é fruto do acaso, tudo aconteceu sem querer, foram dados jogados para cima, caíram e deu o ser humano, é isso aí. É a seleção natural e você é fruto do macaco. Parabéns. E aí a gente tem que olhar e dizer, não é fruto do acaso. Existe a vontade de Deus em te criar. Gênesis 1:1, criou Deus o céu, no princípio criou Deus os céus e a terra. É vontade do Criador e Ele te criou. Esse é o primeiro dado. Essa é a causa primeira, já diziam os medievais. A causa primeira, a vontade de Deus. A primeira coisa que Ele faz é te criar, te desejar criar. E Ele cria mecanismos para isso. Falamos disso na semana passada, quando tratamos dos versículos onde Deus diz, por exemplo, haja luz, e a resposta é passiva, houve luz. Quando ele diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, e assim aconteceu. Ou quando ele diz, com respeito à criação das plantas, onde ele diz assim, só um segundinho. No versículo 20, que as águas sejam povoadas de enxames, e assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, no versículo 21. Deus dá ordens e a natureza responde às ordens de Deus. Essa seria a causa secundária, ou seja, Deus no primeiro momento ele ordena e a natureza responde criando. A criação é de Deus, mas os mecanismos são aqueles que Ele colocou na sua criação. Então, como Deus cria o ser humano, muito provavelmente a gente vai ter que ir acompanhando ao longo do tempo o desenvolvimento daquilo que a ciência nos mostra. Mas algo a gente precisa dizer que os cientistas não têm razão. Eles não têm razão no fato de que o processo é aleatório, é sem sentido, é sem propósito. Bem pelo contrário. Deus cria o ser humano como algo único, que não tem diferente no universo. Pensa só, a ciência diz que
à volta de 30 a 40 mil anos atrás, existiram pelo menos 6 a 8 espécimes de seres humanos ao mesmo tempo. Teria Homo sapiens, Homo neandertal, o Homem de Java, o Homo erectus e mais alguns aí. Só o Homo sapiens sobreviveu. Os outros sumiram do mapa. Será que não tem propósito nisso? Será que é assim tudo tão acaso, por acaso, que as coisas acontecem? Será que não tem propósito aí? O que é que Deus queria com este ser humano? O que é que Deus queria com este ser humano? A segunda questão que o texto vai nos questionar é a nossa relação com o mundo criado e com a natureza que nós temos. Porque existem N acusações de que o judaísmo e o cristianismo são responsáveis pela crise ambiental que nós vivemos, porque eles ensinaram: domine, sujeite, acabe, destrua, explore, sugue tudo aquilo que o mundo tem, porque nós somos os seres coroados de glória, Salmo 8, nós somos os maiorais da criação, a coroa da criação, logo nós somos colocados aqui para explorar todas as coisas. E nos é dito isso da maneira como você, que acredita na Bíblia, você é culpado da poluição, você é culpado de Brumadinho, você é culpado da exploração do mundo, você é culpado dos índios que perderam a terra, você é culpado de tudo, porque você acredita nesse Deus que diz que é para explorar tudo. Então nós também temos essa pergunta para responder. Diante desse relato, será mesmo que o relato nos manda destruir tudo? E a terceira coisa, que tem a ver com as perguntas que eu lancei no começo: o que significa ser imagem de Deus? Um conceito que o texto retrata ali e que pouca gente se preocupa e se pergunta: o que é que significa dizer que você é criado à imagem e semelhança de Deus? Você é criado à imagem e semelhança de Deus. E eu vou começar a responder as perguntas pelo contrário, da imagem e semelhança por primeiro. Imagem e semelhança. Nós criamos estátuas para o culto ou nós somos estátuas que cultuam? E a minha provocação é no seguinte sentido: imagem e semelhança significam na língua hebraica literalmente estátua. Imagem igual estátua. Pode ver nos outros textos quando fala de imagem: não fareis para ti imagem para adorares. Primeiro mandamento. Imagem igual estátua. Os ídolos são imagens, estátua. O texto está dizendo: nós somos uma estátua. Mas o que ele quer dizer com isso? Nós somos objetos de adoração? Não. Ele está querendo dizer: as pessoas, naquela época, construíam imagens de deuses para representar quem este Deus era. Em vez de nós construirmos imagens de Deus, Deus nos constrói como uma imagem de si. Você já viu muita imagem de santo por aí, com certeza. O que representa a imagem do santo lá no altar? Eu não sei quem já parou para prestar atenção. Por exemplo, todo o santo que tiver uma palma na mão, uma palma, ramo verde, significa que ele sofreu martírio. E alguns têm o objeto de martírio na mão. Por exemplo, você pega o... Deixa eu me lembrar agora aqui. Tem um que morreu na grelha, grelhado, queimado numa grelha. Esse era o Lourenço, São Lourenço. Lourenço morreu queimado numa grelha. E na estátua dele tem uma grelha na mão. A estátua do santo representa algo da vida dele, algo daquilo que ele é, algo daquilo que ele foi, no caso, da sua história. Nós, como imagem de Deus, representamos quem Deus é.
É isso que significa sermos imagem de Deus. Nós representamos quem Deus é aqui, neste mundo. Para sermos adorados? Não. Não. O primeiro mandamento é claro: não fareis para ti imagem de qualquer coisa debaixo do céu para adorar. Nós não estamos aqui para sermos adorados. Nós estamos aqui como imagem de Deus para, justamente ao contrário, adorar a Deus e dar honra àquele que nos criou à sua imagem. Mas o texto diz imagem e semelhança. E ao longo de toda a Idade Média, o pessoal se brigou. Imagem significa a racionalidade, semelhança significam os sentimentos, mas faltava dicionário de hebraico. O pessoal não percebeu que imagem e semelhança nada mais é do que dois sinônimos. Uma palavra sinônima para outra. Ou seja, imagem e semelhança só serve para nos dizer que você, de verdade, de fato, é criatura de Deus que representa Ele plenamente neste mundo. Você já passou uma procuração plenipotenciária para alguém? Acho que isso aí é perigoso. Procuração plenipotenciária. Pensa só o que significa isso. É uma procuração onde você dá plenos poderes para alguém. Todos os poderes para alguém. Eu não faria isso. Eu acho que é muito perigoso você dar uma procuração para alguém fazer qualquer coisa no meu nome. E eu vou te dizer uma coisa: ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus escreveu uma escritura pública dizendo que você é o representante plenipotenciário dele aqui na terra. Você tem todos os poderes para representar Deus na terra. E aí, agora, se sentiu melhor? Mais legal, né? Mas isso implica responsabilidade. Não é bem assim. Houve uma época em que o pessoal perguntou: imagem e semelhança de Deus, isso deve significar que Deus é parecido conosco. E aí então se desenha Deus barbudo, barba branca, sentado no trono e tal, um velhinho e tudo mais. E algo que a gente precisa já deixar claro, porque depois a gente vai tratar um pouquinho dessa questão nos próximos versículos, é que Deus não se deixa representar por meio das nossas imagens. Então Deus, o Pai, a gente pode até representar Ele para as figurinhas para criança, pedagogicamente e tudo mais, mas Deus não se deixa representar por nós. A imagem de que Deus é um Senhor, um avô, ela representa um pouquinho daquilo que Deus é, talvez no seu cuidado e amor, mas Deus poderia ser representado por uma mãe. Por quê? Porque Deus cuida, porque Deus ama, porque Deus tem misericórdia, porque Deus tem compaixão, porque Deus estende as suas mãos e protege. Isso são características maternas. Deus poderia ser representado por uma mãe. Deus pode ser representado por um pai, que vai à frente, que não tem medo, que decide, que mostra o caminho, que tem poder e autoridade. E Deus é representado como pai. Agora, por que a Bíblia prioritariamente o representa como pai e não como mãe? Isso tem a ver um pouco com a cultura da época. A cultura da época privilegiava as imagens paternas. Então, quando nós falamos de Deus como pai, nós não estamos querendo dizer que Deus é macho. Deus não é macho e Deus não é fêmea. Deus é Deus. Estamos falando de um ser de outra categoria. E nessa categoria, sexo não importa. Quando estamos falando de Deus, sexo não importa. E imagens humanas servem apenas para representar alguma característica de Deus, mas nunca o ser da divindade. Por isso, Deus não se parece conosco. Ao contrário, nós nos parecemos com Deus, porque somos imagem e semelhança dele. A outra coisa é que, se você quer ver quem Deus é, Ele manifestou para você na pessoa do seu Filho Jesus Cristo.
O texto, em Colossenses, diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se Deus não se permite representar por nada, Ele envia o seu Filho para que Ele mostre a cada um de nós quem Ele é, quem é Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sou o caminho e ninguém vem a Deus, o Pai, a não ser por meio de Jesus, o Filho de Deus, a imagem perfeita de Deus. Então, se você quer perguntar como é que Deus é, olha para Jesus. Se você olha para si e pergunta, mas eu sou uma imagenzinha de Deus bem da sem vergonha, porque eu faço tudo errado. Eu sou uma imagenzinha de Deus que é para representar, mas não representa. Se você tem esse sentimento, olha para Jesus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem que você não pode ser. E tem mais. Ele quer que você seja a imagem de Deus como Ele é. Que você seja a imagem de Deus como Ele é a imagem perfeita de Deus. E Ele te dá isso convidando você para acreditar nele, para confiar nele, para caminhar com Ele, para viver com Jesus. E vivendo com Jesus, você vai entender o que significa ser imagem de Deus, em perfeição. Agora vamos ver o que isso significa com relação ao nosso domínio sobre a terra. E a pergunta da nossa relação com a criação. Primeiro, domínio não é tirania. E subjugar não implica em violência. Por quê? Porque se Deus nos coloca como sua imagem neste mundo para que nós o representemos, e para que a gente domine e subjugue tudo, da mesma maneira com que Deus faria, você acha que Deus destruiria a sua criação? Você acha que Deus teria prazer em matar pessoas, porque isso vai trazer lucro para Ele de alguma maneira? Você acha que Deus acha bonito que você faça distinção entre uma pessoa e outra? Você acha que Deus acha bonito a injustiça e a desigualdade desse mundo? Não. O domínio de Deus, a maneira com que Ele domina a terra, é a maneira com que Ele espera que nós dominemos a terra. E se a gente pensar dessa maneira, será que Deus faria as coisas da maneira que eu estou fazendo? Acho que muita coisa teria sido diferente. Eu tivesse encarado Deus, aquele que é misericórdia, aquele que é compaixão, e feito da maneira de Deus, teria sido muito diferente. Mas como é que as pessoas fazem? Usam o nome de Deus para fazer a sua vontade. Usam o nome de Deus para a injustiça. Usam o nome de Deus para a opressão. Usam o nome de Deus para o pecado. Usam o nome de Deus para a política. Usam o nome de Deus para o comércio. Isso sim é subjugar. Domínio do ser humano é responsabilidade dada por Deus. Eu não sei se alguém reparou na imagem que eu coloquei lá. É Handmaid's Tale. É uma série que retrata a respeito de como nós podemos usar o nome de Deus para subjugar pessoas. E essas mulheres, num futuro pós-apocalíptico, elas seriam uma espécie de escravas sexuais de pais de família, porque as mulheres são estéreis e elas, as de vermelho ali, não. Então elas são escravas sexuais para gerarem filhos para os homens, numa sociedade regida por uma espécie de cristianismo extremamente legalista e sem nenhuma compaixão. É isso que eu chamo de usar o nome de Deus para dominar pessoas.
e subjugar pessoas. Então, domínio do ser humano é responsabilidade e não poder. É responsabilidade e não poder. É cuidado e não domínio, no sentido de força. O domínio do ser humano é o mesmo tipo de domínio dado por Deus, como eu disse, e, por último, domínio é cuidado. E aqui nós vemos de novo uma faceta de maternidade de Deus. No sábado passado eu falei a respeito do Espírito Santo que se move sobre a face das águas em Gênesis 1, 2. E lembrei que o Espírito Santo é uma palavra feminina no hebraico, e que o verbo é conjugado no feminino, e que a ação do Espírito Santo sobre a face das águas é uma ação maternal, que é estender as suas asas, como de uma águia, sobre os seus filhotes. Texto de Deuteronômio 32. Então, o que nós percebemos ali é que o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas nada mais é do que Deus cuidando daquilo que Ele está criando. E Ele cuida como a mãe cuida do seu filhotinho, do seu pequenininho, do seu bebezinho. Como você criou dos seus filhos, cuidou deles com todo carinho e amor, da mesma maneira Deus cria e cuida a sua criação. Por isso, quando eu olho a maternidade, quando eu vejo uma mulher cuidando de um bebê, eu percebo ali uma faceta de Deus. É Deus se revelando e mostrando como Ele cuida de nós. Como Ele tem amor por nós. Como Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Eu não sei vocês, os pais aqui presentes, mas é assim. As mães geralmente se preocupam muito mais e com muito mais detalhes da vida do bebê do que a gente. Tá? É ou não é, Lu? É. Se preocupa com muito mais. Por mais que a gente se esforce e queira e deseje fazer tudo certinho, mas ela faz melhor. Porque tem dentro do coração dela um sentimento maternal, algo que nós como pais não conseguimos entender e reproduzir. E é esse sentimento e essa atitude maternal que Deus tem por nós e que Ele espera que nós tenhamos com a criação. É esse senso maternal que Ele quer que você tenha pelo teu próximo. Tendo senso maternal, você mataria? Você roubaria? Você exploraria? Não tem como. Por último, Deus nos cria para comunhão. O texto diz que Ele nos criou homem e mulher. E aqui os termos, diferente de Gênesis 2, onde fala homem e mulher, ish, ishá no hebraico, aqui a ideia é macho e fêmea. Por quê? Macho e fêmea. Porque a ideia é de que haja procriação. E havendo procriação, para que haja família. Deus os abençoou para que gerassem descendentes. E descendentes são família. Por isso, família é o plano de Deus. A ideia de Deus era que o homem e a mulher gerassem um descendente e por meio deles formassem um núcleo. E ao formar esse núcleo, eles levam adiante aquilo que Deus iniciou na criação. Então esse é o propósito de Deus dizer que Ele fez os seres humanos homem e mulher. Essa é a razão. Não tem outra razão para isso. A família é plano de Deus e ali, na relação desta família, é que se configura o primeiro modo de comunhão. Porque com quem você tem mais intimidade a não ser com seu cônjuge? Com quem você tem mais intimidade do que com seu cônjuge? Se for com outra pessoa, tem um problema na relação. A gente considera que seja com o seu cônjuge,
com quem você tem uma relação mais próxima, mais íntima. Uma comunhão, comum união, de estar realmente juntos. E quando alguém é incluído nessa comunhão, filho, seja natural, nascido de você, seja adotado, isso tanto faz, porque no fundo está a questão de você incluir alguém dentro da sua família. Quando você tem mais alguém dentro da sua família, você ama essa pessoa e inclui ela para dentro dessa relação íntima. Claro, de maneira diferente do que é com o casal, mas também com grande intimidade. Os filhos sabem de nós coisas que fora de casa ninguém sabe. Eles sabem as nossas falhas. Eles conhecem os nossos erros. Eles sabem o que nós sabemos fazer de bom e de ruim. E a família mostra e espelha, não por último, o próprio ser de Deus. Porque Deus não quis ficar sozinho para Ele na eternidade, mas Ele decide criar o mundo e os seres humanos para que Ele se relacione. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele estava suficientemente bem no seu vínculo de amor eterno, de relação perfeita dos três trinitários, Pai, o Filho e o Espírito Santo, tomando o seu chimarrão sossegado na eternidade, estava muito bem obrigado e Ele não precisava de nós, mas Ele nos cria, porque Ele nos ama e Ele quer nos incluir na sua família, na sua comunhão e no seu amor. E como Ele faz para te incluir? Ele inclui isso por meio de Jesus. Ele, por meio de Jesus, abre uma porta para que você participe do ser de Deus. E o Espírito Santo, que é dado para todo o que crê de coração em Jesus, e confia em Jesus de coração, o Espírito Santo nos faz com que a gente tenha em Deus a confiança, a certeza e a entrega, que de outra forma nós não temos. Lembra que eu falei que o Espírito Santo tem esse quê feminino, porque a palavra é feminina, e isso revela algo do ser de Deus? Quando Jesus define quem é o Espírito Santo, Ele chama de Consolador. João capítulos 14 a 16. Ele retrata como Consolador, porque Consolador, Paracletos, significa aquele que se coloca ao lado. Aquele que está ao lado. E pensa, que mãe abandona o seu filho? Ela está sempre ao lado. O Espírito Santo está sempre ao lado. E o texto bíblico vai até mais adiante, diz, Ele está no meio de nós, da comunhão dos que creem em Jesus, e Ele está dentro de você que crê em Jesus. E Ele fala para o seu coração, fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus é contigo, e Deus cuida de ti. Por isso, viver em comunidade é plano de Deus. O plano de Deus não era salvar indivíduos e ejetar eles para a eternidade. Poderia ser simples assim. Creu em Jesus, parece do chão, um banco ejetor te joga para o céu. Acabou, não precisa mais ficar aqui, chega de sofrimento, chega desse negócio todo aí. Não. Deus te convida a crer em Jesus, Ele te salva, Ele te coloca numa comunidade. Para quê? Para que você viva em comunidade, aprendendo a servir, aprendendo a respeitar o outro, aprendendo a amar o outro, aprendendo a ter compaixão pelas pessoas, mostrando que Jesus ama o mundo, indo lá fora e fazendo bem para as pessoas, desejando o melhor para a tua cidade, querendo fazer diferença aqui onde nós estamos, cuidando da criação, tendo respeito pelas pessoas. Por que isso? Porque isso é o que Deus é. E Ele quer revelar isso para todas as pessoas por meio desta comunidade e de todas as comunidades que creem em Jesus. O texto ainda retrata do descanso, e a gente não pode deixar de lembrar que Deus descansou no final. E quando Deus descansa, Ele sabe que Ele fez tudo muito bem. Que os 6 dias de trabalho dele foram perfeitos. E Ele diz, foi tudo muito bom. Tudo muito bem feito. E porque está tudo muito bem feito, Deus sossega e diz, agora eu vou descansar. Agora eu não vou fazer nada.
Eu vou descansar. Por isso ele pega o 7º dia e descansa. Sabe? Deus não olha para a criação e diz, ficou grama. Temos que cortar grama no 7º dia. Deus não olha para a criação e diz, mas ficou as camas desarrumadas, vamos lá arrumar elas no 7º dia. Deus não olha para a criação e diz, lá na empresa ainda tem pedido para tirar, deixa eu correr lá no 7º dia. Deus não olha para a criação e diz, mas ainda tem uns negócios para ajeitar aqui que não ficou bem certo, vamos lá. Não. Deus olha para a sua criação e diz, ficou tão bom que eu posso fazer nada. Eu posso tirar um dia para fazer nada. Eu sei que Jesus diz que o sábado foi criado para nós e não nós para o sábado. E o que ele quis dizer isso é que é lógico que se alguém se machucar no sábado, no domingo, no seu dia de descanso, vai ter que ter um médico para cuidar dessa pessoa, como foi o bom samaritano. Que se alguém estiver passando por uma necessidade, você não vai virar a cara no sábado, no domingo, no seu dia de descanso, porque você precisa amar essa pessoa também nesse dia. Mas nós devemos sim levar a sério o sábado, não como uma ordem, mas como algo que nos liberta. Não como uma obrigação, mas como algo que nos liberta. Nos liberta do quê? Daquele conceito de que nós somos seres humanos criados apenas para dar lucro, para fazer a máquina girar, para fazer com que as coisas aconteçam. Nós precisamos, através do sábado, ter a oportunidade de sermos libertos desse pensamento e usarmos o sábado para aquilo. Usarmos o sábado como um momento de confiança em Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades, a ponto de que você não precise usar o seu dia de descanso para fazer aquilo que você não conseguiu nos outros 6 dias. Que a gente use o dia de descanso para descansar e não para fazer aquilo que não deu conta no resto dos outros 6 dias. E isso é fé. Isso é fé. Porque você precisa ter muita fé em Deus para olhar para trás e dizer, olha, eu vou confiar que está tudo certo e eu vou só descansar. E é o que Deus fez, é o que Ele espera de você. Então, vai para casa e lembra-se, Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível e você pode ser imagem do Deus invisível. Porque em Jesus nós somos a imagem dele e se você crê nisso, você tem isso. Como você tem cuidado do seu próximo e deste mundo? Como tem sido o seu domínio sobre a terra? Pense a respeito disso. Lembre-se que Deus nos cria para vivermos em família, e a família é o plano dele, e vivermos em comunhão e servirmos através de uma comunidade. E por último, lembre-se que Deus provê tudo. Agora você pode descansar. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra, porque ela é luz e verdade para nossas vidas, porque ela nos ensina quem nós somos e como devemos viver à luz da tua palavra, em confiança e fé e fidelidade a ti, ó Deus. Pedimos com coração pesado, Deus, perdão, porque tantas vezes nós agimos para com o nosso próximo de maneira que nós desrespeitamos o fato de que o nosso próximo é a imagem de Deus e é uma pessoa amada por ti. Perdão, Deus, porque nós não consideramos muitas vezes que nós somos imagem de Deus e não temos cuidado conosco mesmos. Também não temos olhado para a criação da maneira maternal e cuidadosa que tu tens, mas temos olhado para ela como uma coisa a ser dominada e destruída para servir ao nosso prazer. E Deus nos ajuda a crermos no teu Filho Jesus, a vivermos como Ele viveu e a descansarmos em ti, tendo a certeza de que quando descansamos, também ali adoramos a ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.